Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as crenças. O que é uma crença? É a mesma coisa que religião? Toda crença é boa? Toda crença merece o nosso respeito? Essa e outras questões nós vamos debater durante o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão a respeito de uma afirmação feita no quarto capítulo da Epístola de Pedro. Ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados ou dos erros. Ele apreendeu a essência da doutrina de Jesus, do Evangelho, que é o amor. E como o amor pode nos ajudar a compreender melhor essas crenças? É o que nós também vamos desenvolver ao longo desse vídeo. Em primeiro lugar, nós temos que deixar claro que crença é uma convenção que nós fazemos da verdade. E por ser uma conversão, ela não tem um caráter de verdade absoluta. Ela pode ser a nossa verdade, mas pode não ser a verdade para outras pessoas. Crenças, muitas vezes, não vêm acompanhada por fatos ou por argumentos consistentes. Portanto, muitas vezes, elas não retratam uma verdade ou não retratam de uma forma consistente a realidade. Allan Kardec, de uma forma sublime, ele fez uma diferenciação no Livro dos Espíritos sobre o que são as crenças instintivas, aquelas que nós, como portadores da lei divina em nós, possuímos de forma inata, e também através das conquistas reencarnatórias, como quando nós vamos depurando os nossos sentidos, as nossas sensações e vamos aprendendo a conhecer e a ampliar as nossas virtudes. Essas são as crenças instintivas. Agora, existem também as crenças impostas, como ele chama a atenção no livro O que é o Espiritismo. Daqui a pouco nós vamos ler. Essas crenças impostas, elas são as crenças instintivas às quais nós nos referimos, todavia manchadas, maculadas, deturpadas pelo orgulho e pelo egoísmo humano, por vários interesses. Partindo desse princípio, eu selecionei um trecho do livro que é o Espiritismo, no capítulo 1, que Allan Kardec trava o diálogo com um sacerdote, com um padre. E nesse trecho que nós vamos ler, ele fala sobre a liberdade do pensamento e qual deve ser a nossa posição como espíritas perante as crenças dos outros. Acompanhemos então com Kardec. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Vamos repetir. A seus olhos, ou seja, aos olhos da doutrina espírita, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Preciosidade do pensamento de Kardec. Eu tenho que enfatizar. Porque ainda que nós não concordemos com a crença de alguém, não quer dizer que essa pessoa deve ser desrespeitada por nós. Não quer dizer que ela tenha que ser ironizada por nós ou debochada por nós, só porque nós não coadunamos, concordamos com a crença que ela esposa, por mais infantil que a nosso ver possa parecer. Mas isso é uma crença pessoal, porque todos nós temos a nossa religião pessoal, temos a nossa maneira de ver a espiritualidade.
mesmo pessoas de mesmas crenças, que possam pertencer a uma mesma crença. Mas Allan Kardec, ele deixa muito claro que a liberdade de consciência e a liberdade de pensar, ela tem que ser respeitada ao extremo. Agora, essa é uma crença limitante. É a crença que talvez possa prejudicar ou entravar o despertar da consciência para algo superior de um indivíduo apenas. São valores que ele traz dentro dele, que ele tem o direito de exercê-los como bem o entender. Agora, paralela a essa crença limitante, existe a crença nociva, geralmente de cunho coletivo, que atinge as multidões, geralmente crenças políticas ou religiosas. Essas crenças na religião, elas sempre são baseadas na culpa e na ideia do castigo, justamente para nos levar à submissão àquele que quer dominar. E isso presente em todos os movimentos religiosos, principalmente os movimentos ocidentais herdeiros direto do cristianismo, quer seja católico ou das igrejas reformadas. Então essas crenças, que sempre partem da ideia da culpa e do castigo, elas podem muito bem ter sido herdadas pelos nossos pais. Elas podem ter sido herdadas por nós de pessoas que significam muito para nós, porque nós confiamos nelas, e nós passamos por osmose a crer como aquela pessoa nos leva a crer, e não por um senso crítico individual. Então essas crenças, elas são nocivas porque elas atacam a base do direito humano, que é a liberdade de pensamento, ou melhor, tentam atacar essa base de liberdade de pensamento com a consequência liberdade de escolha, que é a liberdade de consciência, de escolher entre uma coisa e outra coisa que nos aprover. E essas crenças nocivas, elas podem muitas vezes estar maquiadas por princípios que parecem justos, por princípios que parecem de progresso, mas que na verdade são princípios que atacam determinadas classes sociais, que atacam pessoas de determinada etnia ou de determinada preferência sexual. Portanto, essas são crenças nocivas que tiram a liberdade de expressão das pessoas. Agora, por liberdade de expressão, nós entendemos a liberdade de nos manifestarmos em relação ao nosso próprio pensar, e não de ofender as pessoas com palavras, com imagens, ou com difamações e calúnias, com o que quer que seja. Então, Allan Kardec, ele fez essa diferenciação entre a crença instintiva e a crença imposta, e também entre a crença limitante e a crença nociva. Agora, a base dessas crenças limitantes e nocivas, ela é sempre o materialismo. Mesmo a das limitantes, porque são aquelas simpatias, com todo respeito a quem acredita, com todo respeito a quem as faz. Não cabe a nós julgarmos se essas pessoas estão certas ou estão erradas dentro daquilo que elas pensam. Mas são aquelas simpatias feitas para não dar azar, são aquelas simpatias feitas para dar sorte, são aquelas frases de impacto que geralmente são ocas, que são reducionistas por si próprias, frases do tipo assim: o pensamento positivo leva a pessoa ao despertar da consciência. Isso não é tão verdade assim, porque o pensamento positivo, sem a ação direcionada pela vontade desperta de fazer o bem ou de querer o bem para si próprio,
não é o bastante para nos levar ao caminho da felicidade. Esse caminho da felicidade não acontece por milagres ou por osmose. Ele é resultado do nosso esforço pessoal. Então essas crenças limitantes, elas têm por base querer poupar o esforço próprio para conseguir algo que nós almejamos. E nessa tentativa de pegar um atalho, muitas vezes nós caímos nos precipícios falsos, né? dessas crenças religiosas ou políticas, de confiarmos em pessoas que vão decidir o nosso destino, quando o nosso destino somos nós mesmos que vamos decidir. Claro que em termos sociais decidirmos em conjunto, mas jamais deixarmos para outras pessoas decidirem por nós. São geralmente generalizantes, são crenças generalizantes que são feitas para crermos que as coisas não têm mais jeito. Surgem frases do tipo: isso não tem mais jeito, porque todo político é ladrão, então eu vou deixar a política de lado e seja o que Deus quiser. É sempre Deus tendo que fazer por nós aquilo que cabe a nós mesmos fazermos para a nossa própria evolução. Então são crenças baseadas no menor esforço e distanciadas da proposta essencial da religião, que é um conjunto de crenças, distanciadas do autoconhecimento e da ideia da reforma íntima ou transformação moral. É sempre a lei do menor esforço. Por isso, nós temos que agora falar um pouco sobre as consequências dessas crenças em nós. Eu selecionei um trecho do livro As Dores da Alma, no capítulo Ansiedade, que fala justamente sobre essas consequências que essas crenças podem gerar de uma forma geral. Então nós vamos ver o trecho com Hamed e vamos explicar e vamos demonstrar alguns exemplos dessas crenças limitantes e nocivas quando elas se avantajam e atingem a sociedade como um todo. Acompanhemos. Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. Hamed, em consonância com Kardec, ele quis explicitar a lei de causa e efeito na nossa trajetória evolutiva. Por exemplo, quando nós confiamos a nossa saúde a curandeiros baratos, a pseudopsicólogos que não têm condições de penetrar profundamente na psique humana para ajudar-nos a encontrarmos as nossas respostas existenciais, nós estamos querendo milagres através de tratamentos relâmpago, cujas pessoas que propõem muitas vezes só têm a intenção e a finalidade de ganhar dinheiro às custas das pessoas crédulas excessivamente e ignorantes acerca desses processos de autotransformação. Então, quando nós lemos uma notícia falsa em qualquer rede social que seja, e muitas vezes proliferamos, compartilhamos, divulgamos essa mensagem como sendo verdadeira, nós estamos de forma irresponsável ajudando a divulgar a mentira.
É muito importante, diante dessas chamadas fake news, nós estarmos cientes de que nós temos, antes de divulgarmos essas notícias, pesquisarmos para ver qual é o fundo de verdade delas. Então, a nossa visão geral sobre o amor muitas vezes nos deixa uma brecha em nossa afetividade muito grande. Essa brecha se chama carência emocional. E essa carência vai fazer com que nós muitas vezes passemos por cima de elementos que podem parecer amor, mas não são. Como, por exemplo, o apego. Muitas vezes nós não gostamos ou amamos alguém, nós precisamos daquelas pessoas ou pensamos que precisamos daquelas pessoas para viver. Muitas vezes aquilo que nós pensamos ser amor é possessividade, é querer as pessoas para nós, é querer reter as pessoas em nossas vidas, quando muitas vezes elas já não querem mais, quer seja um filho, quer seja um irmão, quer seja o marido ou a esposa, não importa qual tipo de relacionamento social. Muitas vezes nós nos deixamos levar por essa possessividade, às vezes até sufocante para aquele que a sofre. Muitas vezes uma pessoa se afasta porque está sendo sufocada por aquela que pensa amá-la. E às vezes a gente vai passando por cima desses nossos conteúdos psicológicos que nós pensamos ser amor, mas que na verdade são faces do egoísmo e do nosso orgulho milenar. E diante de todo esse quadro de menor esforço, de materialismo, porque todas essas crenças nocivas e limitantes, elas são baseadas em princípios de materialistas que não atingem aquela visão da vida após a morte, que não atingem aquela visão da responsabilidade perante a lei de causa e efeito, que sequer muitas vezes levam em conta o princípio da reencarnação. E perguntamos quais são as consequências dessas crenças para nós. Primeiro, elas somatizam. Elas somatizam em forma de doenças, quer seja doenças psíquicas ou doenças propriamente a nível fisiológico, como, por exemplo, a depressão, que em última análise é insatisfação perante a vida, é insatisfação perante a própria situação existencial, é o vazio existencial que acaba refletindo na fisiologia do nosso corpo material. É a revolta de não ter os nossos anseios egoístas atendidos pela lei do menor esforço ou por espertalhões ou espertalhonas que só querem ganhar dinheiro, fama ou poder às custas das pessoas comodistas que não se preocupam convenientemente com o seu próprio destino. O nosso destino somos nós mesmos que fazemos através da lei de causa e efeito. E quanto mais nós desenvolvemos a capacidade de amar verdadeiramente, mais nós vamos despertar para aquele pensamento inicial de Pedro, que o amor cobre a multidão dos erros. Então, qual seria, por fim, a terapêutica e a profilaxia, ou seja, a prevenção para não cairmos nessas crenças ilusórias, nesse auto-engano, nessa auto-ilusão de pensarmos manipular a magia a nosso favor, pensando que Deus está à mercê de nossos caprichos egoístas e orgulhosos. É fácil. Em caráter geral, é muito fácil. É nós nos libertarmos do auto-engano através do auto-encontro. Auto-encontro que, na verdade, é pura e simplesmente o autoconhecimento quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos.
é a fase inicial do autoconhecimento. Precisamos entrar em contato consigo mesmos antes que nós não precisemos nos confrontarmos consigo mesmos. Antes que nós não precisemos sofrer para olhar para dentro de si mesmos, cristalizados muitas vezes no orgulho e no egoísmo. E esse autoencontro é promovido através da vontade direcionada, de pensar e ter a certeza que nós não temos nada o qual não mereçamos perante a lei divina, e que nós não sofremos nada que nós não precisemos sofrer para despertarmos as nossas capacidades como espíritos imortais. Então, toda crença limitante, ao ver de Kardec, ela merece o nosso respeito, ainda que precise da nossa análise. Mas toda crença nociva, ela merece a nossa crítica, ela merece o nosso bom combate, sem violência, mas merece ser desmascarada. Não as pessoas em si que estão as exercendo, né? As exercendo em forma de racismo, em forma de preconceito social, preconceito de opinião sexual, né? Preconceito nas opiniões religiosas e políticas que nós venhamos a ter. Mas ela precisa, sim, de ser desmascarada com bom senso, com energia, mas sem violência. É a visão que Allan Kardec nos passa. E assim nós vamos cada vez mais lidar com esse senso de realidade de forma mais depurada. Aprendermos que nós não podemos subordinar Deus à nossa vontade. Não podemos mudar a lei do universo através de poderes mágicos, de poções mágicas, de rituais mágicos. E aqui não vai, novamente, nenhuma crítica àqueles que praticam rituais, que muitas vezes são pessoas altamente moralizadas. Todavia, discordamos do pensamento de que precisamos de rituais para que possamos atingir esse estágio de autoencontro, de autoconhecimento. Mas é uma necessidade individual. Cada um tem as suas necessidades evolutivas, tem o seu comprometimento cultural ancestral que merece respeito por todos nós. E assim nós vamos ser muito mais felizes. Vamos trocar essas projeções tóxicas, né? Essa mania de ver apenas os defeitos alheios, que na verdade são reflexos de nós mesmos, e vamos passar a fazer, como dizia Santo Agostinho na questão 919, aquela projeção terapêutica. Olharmos sim o comportamento alheio, analisarmos se é bom ou ruim, mas buscarmos modificar em nós mesmos aquilo que nós não gostamos nas outras pessoas. Esse é o fundamento da crença construtiva que vai nos levar a um estágio de consciência voltado para o amor verdadeiro. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que você possa receber vídeos futuros. Nossa função, a nossa finalidade nesse canal é apenas divulgar a doutrina espírita com os princípios básicos deixados por Allan Kardec e também buscando o contato com pensamentos de diferentes religiões e de diferentes crenças, como nós vimos hoje no nosso vídeo, em relação às crenças limitantes e às crenças nocivas que nós precisamos realmente trabalhar dentro de nós, porque todos nós as possuímos. Então, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus, muita paz e felicidade a todos.